20 de novembro, dia de exaltar o orgulho da ancestralidade africana, dia de lembrar que a luta pelo fim do preconceito não pode parar, dia em que descobrimos que a consciência humana ela não é automática, e sim uma construção, e dia de lembrar que o legado de lutas de Zumbi dos Palmares ainda está vivo. Fala pessoal, eu sou o professor Marcos Vinícius Ribeiro e esse é o canal Papo Progressista. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, né? Dia que é comemorado no Brasil desde o ano de 1971 e evoca o sentimento de aclamação e aceitação das origens africanas do povo brasileiro. A consciência negra significa a percepção da pessoa negra em relação às suas origens, compreendendo as raízes culturais e históricas dos seus ancestrais. A consciência negra também representa a identificação da causa e da luta dos antepassados africanos que chegaram ao Brasil e trouxeram com eles a sua cultura, costumes e tradições. Deve-se lembrar que, apesar da escravidão ter sido abolida, ainda há muita luta e muita coisa a ser mudada no que se refere aos direitos da pessoa negra. O preconceito ainda existe e uma das formas de combatê-lo é expondo e discutindo as mazelas enraizadas no cotidiano da sociedade brasileira. Apesar de ter falado já sobre racismo essa semana num dos meus vídeos, eu não podia deixar de falar no Dia da Consciência Negra sobre essa data, né, tão celebrada hoje e que foi instituída a partir da Lei 10.639, né, do ano de 2003, e foi uma das primeiras leis a serem aprovadas no governo Lula, né, que é um governo de esquerda e que começou a criar políticas mais voltadas assim para algumas reparações históricas, que por mais problemas, né, que a gente possa apontar ali nos governos do PT, mas uma coisa a gente tem que realmente reconhecer: houve realmente essa percepção de que o povo negro realmente precisava ter sua cultura rememorizada. Muita gente não vai achar isso importante, mas para o povo negro isso tem muita importância sim. E a data foi escolhida, 20 de novembro, em menção à morte de um dos maiores líderes negros que o Brasil teve. E esse líder se chama Zumbi dos Palmares. Zumbi, que nasceu no Quilombo dos Palmares, no interior de Alagoas, né? Na época era a capitania de Pernambuco. Ele nasceu livre. Seus ancestrais, décadas antes do seu nascimento, fundaram esse quilombo. Fugiram das fazendas de cana-de-açúcar ali da região, dos engenhos, e se refugiaram ali. E Palmares se tornou o maior quilombo que o Brasil teve. Outros quilombos surgiram depois, né? Muitos inspirados por Palmares e muitos surgidos até antes, mas Palmares ele se tornou assim a referência de como um quilombo deveria ser. Uma sociedade justa, onde abrigavam homens negros fugidos, né? Escravos fugidos, indígenas também que tivessem sendo perseguidos ou que foram expulsos da sua terra, e homens brancos também, que fossem amigos, né? Às vezes até foragidos das leis injustas, né? da coroa portuguesa que controlava, que colonizava o Brasil nesse período. Mas Zumbi se tornou depois, né, rei do quilombo, se tornando ali um grande líder, né? Um grande líder guerreiro que resistiu durante vários anos à tentativa de destruição do quilombo. Ele substituiu seu tio, o Ganga Zumba, que era o líder anterior, que estava em fase de negociações ali com o governador da capitania de Pernambuco, porém Zumbi tinha uma postura mais aguerrida, deu um golpe de estado e substituiu o tio dele. E durante vários anos houve ataques constantes, até que em 1694 o quilombo foi completamente arrasado por bandeirantes paulistas. Zumbi e um pequeno grupo sobrevivente ainda conseguiu resistir na mata durante 1 ano e meio, se eu não me engano. Até que no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi ele foi preso, né, e executado em praça pública no Recife, capital da capitania de Pernambuco. E sua cabeça ficou exposta para que os escravos, né, vissem aquilo, se aterrorizassem e não tentassem fazer o mesmo. Mas só que ao invés de Zumbi morrer, ele virou o símbolo da luta contra
o sistema opressivo da escravidão. Sabemos que a escravidão duraria quase 200 anos após a morte de Zumbi e que a luta ainda teria muito caminho pela frente, porém ela nunca parou, mesmo depois que a escravidão acabou no Brasil, como eu bem expliquei no meu vídeo sobre o racismo. Assim, a Lei 10.693 ela foi incluída no calendário escolar e se tornou obrigatório o ensino sobre cultura e história do povo afro-brasileiro. E por meio de projetos e ações que tratam sobre temas como a luta e o papel da sociedade do negro, né? A cultura afro-brasileira, identificação de etnias, discriminação e inserção no mercado de trabalho. Isso vem sendo realizado ao longo desses 17 anos, né, em que a lei está em vigor. Claro que algumas escolas meio que se esquivam disso, mas em sua grande maioria a gente percebe, pelo menos as escolas que eu já tive contato, fazem a vivência anual, não só da consciência negra, né, mas de todo um currículo voltado aí ao estudo, né, da história do povo africano. E isso a gente está fazendo gradativamente, né, e tendo resultados muito bons, né, com as famílias, reconhecendo a importância desse estudo, né? E os nossos estudantes também estão extremamente felizes, né, em estarem percebendo a importância da cultura de que eles vieram. Claro que ainda há muita resistência. A gente encontra também muita resistência por conta de religião, né, por conta de preconceitos mesmo ainda enraizados. Mas por isso que a gente nunca pode deixar essa luta, né, diária parar. Que a consciência negra é somente um culminar de um processo, um culminar que vem sendo construído desde o início do ano e que a gente nunca deve deixar, né, esmorecer. E além da lei 10.639, existe também a lei 12.519. Essa lei, implementada no ano de 2011, institui o calendário de comemorações e a data acaba se tornando feriado em mais de 1.000 municípios brasileiros. O ideal é que se tornasse feriado nacional, não é? Zumbi fosse considerado um herói nacional, assim como outros não tão heróicos assim, como Tiradentes, Dom Pedro I, claro, tem sua importância histórica, mas Zumbi é o herói do povo preto, é o nosso Pantera Negra, né? É aquela figura que simboliza a luta de uma parte representativa da população. Então, a nossa história está tomada por heróis brancos. E por que não tornar a data feriado? Para que nós também tenhamos um herói negro da mesma estatura dos heróis brancos. Isso é algo que a gente espera. Infelizmente, acredito que nesse governo, né, nessa legislatura atual, a gente não tenha isso. Por isso que a luta não pode parar, né? A fundação que leva o nome de Zumbi, a Fundação Palmares, está sob o controle de um fascista, né? Um cara que foi escolhido lá pelo governo Jair Bolsonaro para políticas voltadas ali para o povo negro, mas que é um negro que não se reconhece como tal. Ele não se reconhece como negro, né? A gente fica chocado com declarações que ele dá, né? Com pessoas que ele demoniza, que são realmente as figuras artísticas ali que são importantes para a história brasileira, figuras negras importantes como Gilberto Gil, né? Como Elza Soares, que ele simplesmente não considera ícones, que a Fundação Palmares meio que excluiu não, excluiu totalmente. E isso é um absurdo. A gente não pode ter um negro fascista desse como presidente de uma fundação tão importante para a manutenção da luta da cultura negra no Brasil, né? E esse governo está desmontando várias áreas que eles não acham assim relevantes. E a luta do povo negro para eles é, como eu disse, né, no outro vídeo, um mimimi. E eles têm raiva dessa luta, eles não gostam dessa luta. Eles só mantêm essa fundação por meio da lei, porque se eles pudessem, eles a extinguiriam. Já que eles não podem extinguir, eles sabotam, né? Eles colocam alguém para desmontar. Como
É exemplo de outras secretarias e ministérios também, né? Como o meio ambiente, como a agricultura. Não, se bem que da agricultura eles estão dando até um incentivo, mas o Ministério do Meio Ambiente está sendo desmontado com um cara que detesta o meio ambiente. Então, na mesma linha, eles colocam na Fundação Palmares, né, um cara que não gosta da cultura negra, um cara que nega, né, um capitão do mato. E isso é muito triste, gente, isso é lamentável, né? Então, na consciência negra aí fica o recado, para que a gente não deixe isso se perpetuar, para que a gente escolha políticos que continuem essa luta e não queiram acabar com ela. Como sempre, no final dos meus vídeos, né, eu sempre peço aquela ajuda a vocês que chegaram até aqui, né, que dê o joinha, acione o sininho, né, se inscreva e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que a gente possa fazer esse canal crescer e se profissionalizar, né, para que a gente possa levar essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente puder, furar aqui nossa bolha, né, e tentar conscientizar. E o que fica de lição nesse vídeo é que Zumbi vive, a luta negra vive e a consciência negra vive. Tchau, pessoal.